Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. É bonito nós vermos também a atitude do apóstolo Paulo no versículo, o versículo 8, Filemon 1:8. Por isso, ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, ou seja, para te dar uma ordem do que você deve fazer, todavia, peço-te antes por amor, sendo eu tal como sou, Paulo o velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo. Ele se rebaixa o máximo que pode aqui, mesmo sabendo que, como apóstolo, ele poderia dar uma ordem. Ele poderia dar uma ordem a respeito de Onésimo, que Filemon recebesse e perdoasse tudo que aconteceu, tal. Mas ele não quer fazer isso como sendo uma ordem. Ele quer fazer isso como sendo um pedido. Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. E no versículo 11 ele fala: o qual noutro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil. Eu te tornei a enviar, e tu torna a recebê-lo como as minhas entranhas. Eu bem que o quisera conservar comigo, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho, mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse por força, mas voluntário. Então, tudo isso demonstra, tanto na devolução de Onésimo, como na possibilidade de Paulo pedir para ficar com ele em Roma, servindo, né, atendendo Paulo na sua prisão. Ele deixa claro que não quer fazer nada por força, nada por mando, mas trabalhar com relação à vontade de Filemon. É muito importante isso, né? Porque se nós pensarmos que esse Onésimo, quando voltava agora convertido para aquela assembleia ali em Colosso, que estava reunida na casa de Filemon, ele iria participar das reuniões normalmente. Então pensa assim, na ceia do Senhor, ele era mais um no caráter de sacerdócio. Ele era mais um sacerdote. Ele tinha liberdade de partir o pão com os irmãos, liberdade de orar, liberdade de sugerir um hino, de liberdade de pregar também. Se ele tivesse um dom de ministério, ele teria liberdade de pregar também, de ensinar qual fosse o seu dom. Ele não era inferior mais. No seu dia a dia, nas suas atividades diárias, como um servo, como um escravo, é claro que existia essa diferença. Mas na Assembleia não tem essa diferença. Então, embora dentro do mundo religioso costuma-se dar o lugar para homens que fizeram uma faculdade de teologia, na igreja não tem isso. Ninguém é mais que o outro. Na realidade, por isso que nós sabemos, quando a gente está congregado, todos os irmãos, o Espírito pode usar quem ele quiser. Então, às vezes, um irmão lá que tenha curso superior, tenha pós-graduação, mestrado, doutorado, não tem um dom e não abre a boca na reunião. E um outro que teve só o curso ginasial, ou às vezes nem isso, é o que ensina. Eu sempre lembro, logo que eu entendi, né, a respeito das reuniões da Assembleia, congregados ao nome do Senhor, eu lembro de ter lido um relato sobre um caso que havia, eu creio que é no século XIX, uma assembleia numa pequena cidade, da qual participavam o padeiro da cidade e o juiz. O juiz era a autoridade, era a pessoa mais culta ali daquela cidade. Então, no dia a dia,
quem determinava os rumos das coisas na cidade era o juiz. Mas nas reuniões, na assembleia, era o padeiro. Porque o Senhor usava muito mais o padeiro do que o juiz para ensinar as coisas na assembleia. Então ele agora ele estaria no caráter de escravo, continuaria no caráter de escravo, porém muito mais útil do que era antes, né? E ele deveria cumprir as suas obrigações como escravo, mas na igreja, nas reuniões, na assembleia, ele era mais um membro do corpo de Cristo, ele não era um escravo. Porque em Cristo não há servo nem livre, né? Como fala lá em Gálatas 3. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Ele está falando aqui em Cristo, hein? Muito, muito importante não confundir isso, porque se você pegar essa passagem fora do contexto, e vai falar assim, então quer dizer que eu não preciso obedecer meu patrão mais, porque não tem servo nem livre mais, e eu posso, sendo homem, eu posso casar com outro homem, porque não tem macho nem fêmea, não. Isso aqui é em Cristo. Nas coisas do mundo normais, no andamento da vida aqui no planeta Terra, existem essas diferenças. Então, um escravo, ele continuaria escravo, ainda que num relacionamento muito mais amistoso de irmão. Porque ele não era apenas escravo do seu senhor, era um irmão agora. Um irmão. E é importante entender isso, porque alguém lendo aqui essa carta a Filemon, um incrédulo lendo, ele podia dizer assim, mas peraí, que isso aí, Paulo devolve o escravo? Agora o homem está livre, deixa quieto, não tem que... Ou se devolver, vai falar assim, ele está voltando aí, mas não é mais para ser escravo, hein? Não, a Bíblia não interfere nas questões das relações sociais. Na Bíblia tem escravidão, tem escravidão. É bom entender que a escravidão naquela época não era a mesma do Brasil colônia. Não era a mesma do Brasil colônia, que era escravidão por cor de pele. As pessoas não eram escravas porque eram negras. Tinha escravos brancos e escravos negros. E entre o povo judeu, uma pessoa com dívidas, ele podia se fazer escravo. Ele podia se tornar escravo para pagar suas dívidas. Era comum acontecer isso. Então é diferente. A gente às vezes tem uma visão muito errada do que era a escravidão. Os escravos eram mais uma classe social. E eles eram, por exemplo, como aquele eunuco, né, que era um oficial da rainha, andando de limusine com motorista. Ele viajava com um motorista particular. Era escravo. Ele era um escravo. Às vezes a gente precisa pensar melhor nessa escravidão dos tempos bíblicos como os escravos da China. A China tinha escravos também, não é? Durante os impérios chineses, mas você repara que eles eram como uma linha de nobreza dentro do regime chinês, dentro da monarquia chinesa, né? Eles eram uma classe especial e com muitos privilégios, inclusive. Os eunucos que viviam no palácio da rainha, eles eram eunucos, eles eram castrados para não interferir na linhagem real, para não ter filho com a rainha, não contaminar a linhagem real. Mas eles eram eunucos, eram ricos, tinham posição social elevada, alguns tinham autoridade, inclusive, né? Tinha seus próprios servos também. Então é diferente, é bom entender isso para não ter uma visão equivocada do que é a escravidão aqui no tempo bíblico. Não tem nada a ver com classe social amarrada num toco lá, o cara apanhando no toco. Então ele não vai interferir, Paulo não vai sugerir que Filemon solte Onésimo, ou alguma coisa assim, não.
Ele vai continuar do jeito que estava a situação, mas agora muito, muito mais útil. Eu me lembro de ter visto, anos atrás, anúncios em jornal procurando por empregada doméstica e com uma observação assim, de preferência evangélica. Interessante isso, né? Por quê? Porque a pessoa que queria contratar a empregada doméstica sabia que a probabilidade de ter uma ladra dentro de casa seria menor se fosse uma mulher evangélica, que vai à igreja o tempo todo, que se veste com decência e tudo mais. Então colocavam no anúncio de preferência evangélica. E é a mesma coisa aqui, nós pensarmos nesse Onésimo agora, ele passaria a ser útil, mesmo como escravo, mas não mais como aquele escravo fujão que ele foi antes. Em 1 Coríntios capítulo 9, capítulo 7 primeiro, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 20, Paulo escreve assim: cada um fique na vocação em que foi chamado. Foste chamado sendo servo ou sendo escravo, não te dê cuidado. Se ainda pode ser livre, aproveita a ocasião. Porque o que é chamado pelo Senhor sendo servo é liberto do Senhor. E da mesma maneira também o que é chamado sendo livre, escravo é de Cristo, servo é de Cristo. Fostes comprados por bom preço, não vos façais servos dos homens. Irmãos, cada um fique diante de Deus no estado em que foi chamado. Aí ele vai falar agora de casais, né? De casados e solteiros. Mas ele deixa claro isso, que Deus não vai interferir nessas questões de classes sociais. Mas tendo liberdade, tendo oportunidade, então, né? Mas não é o caso aqui de Filemão, porque ele tentou cavar uma oportunidade fugindo e acabou preso. Eu não sei se ele foi preso porque ele era um escravo fugido, né, do seu senhor, ou se nesse estado fora agora do serviço, ele tinha praticado algum roubo, alguma coisa assim, e acabou indo para a cadeia. Mas, de qualquer maneira, ele volta, e o que Paulo indica é que ele volte mais útil, né, ou pelo menos útil agora ao seu Senhor. Assim deveríamos também ser, né? Lembrando que nós não estamos aqui vivendo para nós mesmos. Nós estamos vivendo para sermos úteis ao Senhor e aos irmãos. Como ele fala, ele dá testemunho aqui a respeito de Filemão, ouvindo do teu amor, no versículo 5, e da fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e para com todos os santos, para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que há em vós por Cristo Jesus. Visite respondi.com.br. Também 3minutos.net. Baixe os e-books ou adquira os livros.